Bem, pessoal, falar agora das complicações do AVC. Muita gente tem perguntado, né, por que as pessoas às vezes têm um AVC e depois morrem por ela, né, por ele, né. Assim, o acidente vascular cerebral é o quê? É o sangue deixa de chegar a alguma região do cérebro. Esse é o isquêmico. O hemorrágico, o isquêmico é muito mais comum. A maioria dos AVCs são isquêmicos, né? O hemorrágico é quando tem um sangramento que extravasa, né? Popularmente as pessoas chamam de derrame. Muitas vezes quem tem o AVC fica com algumas sequelas neurológicas. E essas sequelas neurológicas que podem ocasionar as complicações do AVC, né? Quando a gente fala complicação, e geralmente fala assim, a pessoa morreu da complicação. Muitas vezes não são sequelas só neurológicas, né? Mas essas sequelas neurológicas, elas acabam ocasionando outros problemas. Então é muito comum a pessoa ter um AVC mais grave, um AVC extenso, ter uma dificuldade de andar, de se movimentar, e isso predispõe uma pessoa a ter trombose, então isso é uma complicação. A outra complicação costumeiramente pode acontecer, você tem um AVC e tem uma dificuldade de deglutição. Lembrando, não é todo mundo que tem um AVC que tem isso, né? Mas os AVCs muito graves, muito extensos, eles podem dar esse sintoma, né? E isso da pessoa ter dificuldade de deglutição, às vezes ela tem que até usar sonda para ajudar a alimentar. Mas alguns ficam com dificuldades moderadas e podem ter, né, por alguma intercorrência, algum motivo, por isso que é tão importante a fono, né, aspirar o alimento, em vez de ir para o estômago, ir para a parte respiratória. Então, a pneumonia como complicação. É uma complicação muito comum. Às vezes o paciente com AVC ele fica acamado, então o fato dele ficar na cama, além de aumentar o risco de trombose, aumenta o risco de feridas. E essas feridas elas podem levar também ao paciente ter infecções nessas feridas. Então normalmente quando você fala complicações do AVC, nem sempre são complicações tão diretas ou complicações neurológicas, mas sim consequências dessas complicações neurológicas. E as principais são essas que eu citei agora. Então essas são as principais causas de complicação de AVC. Às vezes quando você fala, né, que ouve falar que morreu de complicação de AVC, são essas consequências que vêm em torno do paciente AVC. O paciente com AVC ou com derrame é um paciente que, de um modo geral, precisa de cuidado multidisciplinar. A fisio é muito importante, né? A fonoaudiólogo é muito importante, né? O clínico geral também é muito importante, o cardiologista, né? Porque, de um modo geral, ele tem uma consequência neurológica, mas normalmente tem uma doença sistêmica também. Por isso que precisa do clínico geral também acompanhando ele. E daí a relevância desse tratamento multidisciplinar. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.